Dando início, bom dia à aula de física, aula de número 13, onde o nosso assunto hoje vai ser a segunda lei de Mendel. Então, vamos ver o que vem a ser a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel é uma expressão matemática, ou seja, uma equação, né? Que relaciona as propriedades físicas que interferem na resistência elétrica de um corpo condutor e homogêneo. Ou seja, o que seriam as propriedades físicas? Ponto de fusão, ponto de ebulição, a natureza do material. O que vai interferir também vai ser o comprimento e o diâmetro, né, de um fio condutor. Essa lei informa que a resistência elétrica de um corpo é diretamente proporcional ao seu comprimento e resistividade. Aqui a gente vai ter uma grandeza nova, tá? A resistividade. A gente já vai falar mais sobre ela. E inversamente proporcional à sua área. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, essa é a equação da segunda lei de Ohm. Resistência igual. Esse símbolo aqui é resistividade, que a gente chama de ρ, que multiplica o comprimento de um fio dividido pela área da circunferência, pelo raio, pelo diâmetro, ou seja, pela área mesmo, né? Se o exercício não fornecer a área, a gente tem que calcular a área através do π, que multiplica o raio ao quadrado. E se não tiver o raio, a gente tem que multiplicar o π pelo diâmetro, que é toda né, esse comprimento de uma extremidade à outra, ao quadrado também, mas aí dividido por 4. Vamos voltar aqui. Essa relaciona propriedades geométricas e uma propriedade intrínseca do material que compõe o corpo condutor, a resistividade. Em termos simples, a segunda lei de Ohm estabelece que a resistência de um corpo depende de sua composição e de seu formato, ou seja, da natureza, né, do material de que é feito e de suas dimensões, como o comprimento e a área, já que isso está envolvido na equação. Quanto maior for a espessura de um fio, por exemplo, menor será a sua resistência. Então, isso a gente pode explicar por essa figura melhor. Ó, se o fio condutor tiver uma espessura menor, ou seja, um raio menor ou um diâmetro menor, vai haver maior oposição para os elétrons fluírem através desse condutor. Então, a resistência é menor. Tá? Aqui não vai ter tanta resistência, porque o diâmetro é maior. Então, vai haver uma resistência menor. Então, voltando aqui à equação novamente, né? Que está fora de foco, mas é isso que vai nos interessar, é a resistência igual ρ, que multiplica o comprimento, dividido pela área. A resistividade é uma das grandezas físicas com maior espectro de valores, podendo variar entre as ordens de grandeza de 10 a menos 6 até 10 a 18. A tabela a seguir apresenta os valores de resistividade para alguns materiais conhecidos. Então, aqui a gente pode perceber, né, que a resistividade da prata é 1,6 vezes 10 a menos 8, do cobre, 1,7 vezes 10 a menos 8, esses aqui são o cobre que eles utilizam, né, para fazer os fios de energia. Então, vocês podem perceber que tem uma resistividade baixa, quer dizer, que ele não vai perder tanta energia, não vai dissipar tanta energia quanto outros materiais, como a borracha, por exemplo, né? Não daria para usar para ser um fio. A partir da tabela, é possível entender a escolha do cobre para produzir os fios presentes nos postes. Além do baixo custo, esse metal apresenta um baixo valor de resistividade, diminuindo assim a quantidade de energia perdida no processo de transmissão da energia. O que vem a ser um reostato?
Um reostato é um dispositivo que ele varia a resistência. Ele pode variar a resistência, que possibilita a variação da resistência de um circuito elétrico, podendo, dessa forma, aumentar-se ou diminuir-se seu valor em função da necessidade de alteração da intensidade da corrente no circuito. Exemplo do uso de reostato em nosso cotidiano. Quando a gente aumenta o volume do som, estamos utilizando o reostato. Isso acontece porque, na medida em que se aumenta o volume do som, automaticamente se diminui a resistência elétrica. Tudo isso é ocasionado pelo aumento ou diminuição do fio de cobre que compõe o reostato. Eles também utilizam na luz, tá? Coloca no e acopla no interruptor, aí você pode trabalhar com a intensidade da luz, né? Mais brilhante, mais fraca. Então, esses são os reostatos. Então, à medida que esse comprimento aqui vai diminuindo, né? Vai aumentando a resistência. Tem mais um ponto, que é o curto-circuito. Aqui a gente não está falando do curto-circuito que pode ser perigoso, né? Que pode provocar um incêndio em alguma casa, mas é um outro tipo de curto-circuito. Então, quando dois pontos de um circuito estão ligados por um fio de resistência desprezível, dizemos que os dois pontos estão em curto-circuito. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem uma resistência, né? Aqui não tem. Então, a corrente, ela vai escolher este caminho aqui, ó. Tá? Por quê? Porque não tem resistência, então o caminho está livre, ela não precisa vir aqui por cima. Então, representamos um trecho AB de um circuito, esse aqui, estando os pontos A e B ligados por um fio de resistência desprezível, aqui. A corrente é, então, totalmente desviada pelo fio de resistência desprezível, e o resistor pode ser eliminado do circuito. Os pontos A e B passam a funcionar como um único ponto. Então, quando a gente tem um circuito onde tem um condutor, um fio com resistência desprezível, ou que não tem a resistência, né? Os elétrons, ou seja, a corrente, vai procurar esse caminho. Eu sempre digo para os meus alunos, compare essa resistência aqui como o pedágio de uma estrada. Se você pode desviar, você vai desviar para não pagar o pedágio, né? Só para eles lembrarem. Bom, já vamos começar então os exercícios. Então, um engenheiro eletricista, ao projetar a instalação elétrica de uma edificação, deve levar em conta vários fatores, de modo a garantir principalmente a segurança dos futuros usuários. Considerando um trecho da fiação com determinado comprimento, que irá alimentar um conjunto de lâmpadas, avalie as seguintes afirmativas. Quanto mais fino for o fio condutor, menor será a sua resistência elétrica. A resistência vai ser maior, né? Os elétrons vão ter uma oposição maior quando o fio tem um raio menor. Então, quanto mais fino, maior será a sua resistência. Portanto, esse item está incorreto. E número 2, quanto mais fino for o fio condutor, maior será a perda de energia em forma de calor. Sim, tá certo. Tá certíssimo. Então, quanto mais fino, maior energia dissipada. Quanto mais fino for o fio condutor, maior será a sua resistência. A resistividade. Não, a resistividade não. Só a resistência. Então, nessa questão, só o item 2 está correto.
Exercício 37. Considere 2 pedaços de fios condutores cilíndricos A e B. Então, aqui está o fio A e aqui está o fio B em vermelho, do mesmo comprimento, feitos de um mesmo material, com diâmetros distintos, porém pequenos demais para serem medidos diretamente. Não tem paquímetro que consiga medir, então, a espessura desse fio. Para comparar as espessuras dos 2 fios, mediu-se a corrente I, aliás, que atravessa cada fio como função de diferença de potencial, a qual está submetido. Os resultados estão apresentados na figura. Então, aqui, ó, enquanto a gente tem para o fio A uma diferença de potencial de 10 milivolts, a sua corrente é de 1 ampere. E para o fio B, enquanto a diferença de potencial é de 10, a sua corrente é de 0,25. Então, vamos aos cálculos. De acordo com a segunda lei de Ohm, resistência igual ρ, que multiplica L sobre S, que é a área, né? Como ele não forneceu, na verdade, a gente quer saber a relação de um para o outro, né? Quanto que um vai ser mais espesso do que o outro. Então, a gente vai substituir a área por π diâmetro ao quadrado sobre 4. Pela fórmula, raio de A, ρ, que multiplica L sobre SA, vai ficar... Aqui a gente só passou para o outro lado multiplicando, tá? A fórmula não muda. A mesma coisa para o fio B. Então, a gente pode igualar essas equações em ρ, que multiplica o L. Então, vai ficar RA, que multiplica o SA, que é a área, RB, que multiplica SB. Aí, substituindo o SA e o SB por π, é o diâmetro de A ao quadrado sobre 4, igual raio de B, que multiplica P vezes o diâmetro ao quadrado de B sobre 4. Aqui eu coloquei A, mas é B. Então, vai sobrar o quê? A gente pode eliminar o π sobre 4 dos dois lados, vai ficar raio de A, que multiplica diâmetro de A ao quadrado, igual raio de B, que multiplica o diâmetro de B ao quadrado. De acordo com a primeira lei, né? URI, diferença de potencial igual a resistência que multiplica a corrente, é a primeira lei de Ohm. Então, a gente vai achar o valor. A resistência de A igual 10, né, que era a DDP, ou a corrente, multiplicado por 10 a menos 3. Não, isso aqui é a voltagem. Né? A gente vai passar a corrente dividindo. Então, vai ficar R igual a U sobre I. Então, 10 vezes 10 a menos 3, porque estava em miliamperes, desculpa, em milivolt, dividido por 1 ampere. Isso dá 10 a menos 2 ohm. Mesma coisa para o B. A diferença de potencial era 10 milivolt, né? Fica 10 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,25, que era a corrente, portanto, 4 vezes 10 a menos 2. Substituindo os valores da equação 1. É essa que a gente achou aqui embaixo. A gente vai ter o raio de A, 10 a menos 2, multiplicado diâmetro de A ao quadrado, igual 10 vezes 10 a menos 2, vezes o diâmetro de B ao quadrado. Eu coloquei 0,01, né, que é o 10 a menos 2, para a gente visualizar melhor. Então, aí só passo 0,1 dividindo, a gente vai obter diâmetro de A ao quadrado igual a 4 diâmetro de B ao quadrado.
Tirando da raiz, a gente vai ter dA igual a 2dB, né? Raiz de 4 é 2, portanto, o diâmetro do fio B é o dobro do diâmetro do fio A. Vamos para o próximo. Exercício 38. Durante o experimento realizado por um condutor que obedece à lei de Ohm, observo que o seu comprimento dobrou, enquanto a área da sua seção transversal foi reduzida à metade. Nesse caso, se as demais condições experimentais permanecerem inalteradas, como não mudança de temperatura e tal, pode-se afirmar que a resistência final do condutor em relação à resistência original será. Então, a gente tem as alternativas, né? Tem um chuveiro ali. O que vai acontecer? Então, analisando, a gente percebe que quanto maior o comprimento, maior a resistência. E quanto maior a área, menor a resistência. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Então, o que acontece? Se o comprimento dobrou, a resistência também deverá dobrar. Se a área foi reduzida em 2 vezes, a resistência deverá aumentar em 2 vezes. O dobro do dobro é o quádruplo. Portanto, a nova resistência será 4 vezes maior que a inicial. Não coloquei aqui as alternativas, mas então a resistência fica quadruplicada. Exercício 40. Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores, o chamado nanofio, representado na figura. Então, tá aqui, né? Pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nanômetros. 1 nanômetro, só para você lembrar, é 10 a menos 9 do metro. A seção reta de um átomo de cobre é 0,05 nanômetros ao quadrado. E a resistividade do cobre é 17 ohm por nanômetro por metro. Nanômetro, aliás, desculpe. Um engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Então, um nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui resistência elétrica de quanto? Então, esse exercício é bem fácil, ó. Só substituir os valores, né? A resistividade é 17, o comprimento 0,5, a área 0,05. Então, de acordo com a segunda lei de Mendel, é só substituir. Resistência igual a ρ, que multiplica o L dividido pela área, portanto, resistência igual 17, que multiplica 0,5, divididos por 0,05, o que vai nos dar o valor de 170 ohm. E o último exercício, 41. Tem-se 5 fios condutores, F1, F2, F3, F4 e F5, de mesmo material e a mesma temperatura. Os fios apresentam comprimento e área de seção transversal, dados pela tabela abaixo. Então, o comprimento do fio 1, por exemplo, é L e a área da seção transversal é A. E assim por diante, né? Sendo R a resistência elétrica de F1, podemos afirmar que F2, F3, F4 e F5 têm resistências elétricas respectivamente. Então, como vocês podem resolver esse exercício? Inventando um valor, tá? Vocês podem até tirar a resistividade, só dividir o comprimento pela área.
Aí vocês vão obter a resistividade de cada um deles. Né? Por exemplo, joga um comprimento ali, 10 metros, área, 1 metro, e vão fazendo os cálculos. Tá? Então, por exemplo, no fio 2, teria 20 metros, dividido pela área de 1 metro, daria 20. Então, se a resistência de F1 for R, de F2 vai ser 2R. De F3, R sobre 2, porque aqui aumentou a área. Seria 10 divididos aí por 2, né? Então, é metade. E assim, a gente encerra a aula de hoje. Encerrando o compartilhamento. Encerrando a gravação. Muito obrigada.